Na calada da noite, quando os nobres dormem tranquilos em suas mentiras e o fogo da traição parece apagado, uma sombra ressurge do próprio inferno. Eles pensaram que haviam vencido, que mataram o falcão. Mas o que eles enterraram foi só o começo do pesadelo. Prepare-se para testemunhar o renascimento de um monstro de estratégia, a ruína da realeza e a ascensão de um homem que se recusa a ser dominado. Griffith voltou, e com ele, a sentença de todos aqueles que ousaram traí-lo. Após Griffith liderar seu bando e derrotar o exército mais forte de Tudor, muitos olhares invejosos se voltaram para ele. Nobres, políticos e demais autoridades começaram a se preocupar com a popularidade crescente daquele plebeu. Isso se tornava um problema cada vez maior. Afinal, agora ele galgava posições entre os nobres. Até o próprio rei confiava nele. Boatos se espalhavam de que Griffith e seus cavaleiros receberiam o título de brancos, a maior honraria militar de toda Midland. Os falcões estariam, enfim, no mesmo patamar que os dragões brancos e os tigres brancos. Entre os que tramavam nas sombras estava o ministro Foz, que dizia com desdém: o falcão não tem humildade para viver neste castelo. Ele mostrava um pequeno frasco e continuava: veneno de Antiares, um veneno mortal que causa morte instantânea. Basta colocarmos na taça dele durante as festividades e tudo estará resolvido. Os outros nobres hesitavam. E se fossem descobertos? Foi então que a voz de uma mulher se fez ouvir. Não se preocupem. Era a rainha, saindo das sombras. Com frieza, ela continuava: mesmo que algo ruim venha a acontecer, eu intercederei por vocês. Eu prometo. Os nobres se sentiam aliviados. E a rainha concluía: a questão aqui não é se suas posições estão ou não ameaçadas. O problema é que precisamos tirar esse parasita do nosso país antes que as coisas piorem. Não podemos permitir que um mero camponês de linhagem desconhecida entre para a história de Midland. No fim, estamos fazendo isso pelo bem do nosso reino. O ministro Foz sorria enquanto pensava consigo mesmo. Fiz certo em espalhar o rumor de que Griffith armou o assassinato de Julius. Agora até a rainha faz parte dessa conspiração. Eu colhi e plantei. Afinal, recebi a informação de que ela traía o rei com o general Julius. Nesse momento, a própria rainha assumia a narração. Sua majestade é um bom rei, mas não é um bom marido. Ele carrega o peso do reino nas costas, e muitas vezes, não tem tempo para a família. Talvez seja porque perdeu sua primeira rainha, seu único e verdadeiro amor. Então, eu, sua nova rainha, surgi. Assim como o rei, eu também cumpro uma função política. O que todos queriam, ao me casar com ele, não era que eu vivesse para o rei. Eles queriam uma rainha para Midland. E era isso que meu marido também queria. Eventualmente, entreguei meu corpo àquele homem. Mas não foi algo sem amor. Eu o amava. Para uma mulher em busca de sentido em um novo país, as paredes de pedra e os pisos de mármore deste castelo eram finos demais. Mas não importava, eu estava apaixonada. E Griffith tirou ele de mim. Jamais o perdoarei. Me vingarei, não como rainha de Midland, mas como mulher. A conspiração seguia. O ministro Foz convocava todos no local e pedia que assinassem um documento formalizando o plano. A cena então mudava para Midland, onde o exército de Griffith chegava. Todos os tratavam como heróis. Pessoas se amontoavam nos telhados para vê-los, aclamando sua entrada. Homens, mulheres, idosos e crianças, todos admiravam os falcões. Griffith, o líder, se mantinha calmo como sempre. Enquanto isso, os membros do bando se deliciavam com a bajulação. Pippin chamava a atenção das crianças, Casca se mostrava envergonhada, mas um nome ecoava na boca do povo: Gantes, o líder de assalto do bando dos falcões, o cavaleiro mais forte entre eles. Gantes cavalgava com frieza, não se deslumbrava com os gritos e aplausos, mas, ao ver seus homens felizes, um leve sorriso lhe escapava. Enquanto isso, a princesa era preparada por suas servas, iria saudar o falcão do seu castelo. De longe, a rainha e os conspiradores observavam. A rainha fitava sua filha adotiva perdendo a compostura diante do homem que matou seu amante. Mas ela murmurava: está tudo organizado para o banquete. O ministro Foz também pensava: é irônico, o falcão branco se ergueu no campo de batalha, mas terminará seus dias entre as paredes de pedra. Ele morrerá no dia mais grandioso de sua vida, justo quando tudo iria mudar. Mas então, um soldado se aproximava apressado, trazendo uma carta anônima ao ministro. Ao abri-la, Foz tomava um susto. Os outros nobres notavam algo estranho, mas ele disfarçava. Não é nada demais. Ele saía resmungando, visivelmente irritado. Algo havia estragado seus planos. E por fim, nos era mostrado Griffith, cavalgando triunfante pelo castelo de Midland, enquanto era ovacionado por todo o reino. A cena se inicia na festa de celebração à noite. A elite do bando dos falcões chegava, e novamente todos os olhares se voltavam para eles. Naquela noite, eles tentavam se enturmar com os nobres. Griffith foi rodeado por belas mulheres, seguido por Corcus e Pippin. Por último, Gantes, que não sabia muito bem o que fazer. Ele olhava de um lado para o outro, até decidir sair de fininho. De longe,
Alguns nobres observavam o falcão com os corações tomados pela inveja. Outros, porém, viam tudo com bons olhos. Afinal, Griffith havia trazido tempos de paz para o reino. A cena mudava para Gantz sentado em uma poltrona, descansando de toda aquela formalidade. Até que ele olhava e via Casca cercada por alguns nobres. Ela também o via, se despedia dos nobres e foi até Gantz. Casca o puxava, pedindo ajuda para escapar da festa. Quando se afastavam, Gantz começava a observá-la com mais atenção até que fazia uma brincadeira sobre a aparência dela e levava uma cotovelada em resposta. Ela o levava para fora e lá, enquanto descansavam, começavam a conversar. Casca dizia que não conseguia se acostumar com aquelas roupas. Seus músculos estavam apertados demais naquele traje. Gantz, por outro lado, dizia que ela estava muito bonita, bem melhor que as filhas dos nobres que estavam bajulando Griffith. Em seguida, ele comentava: "Por que você não vai lá e chama o Griffith para dançar?" Casca respondia que não sabia dançar, que acabaria pisando no pé dele. Gantz sorria, se sentava e continuava: "Já fazem 3 anos desde que conheci vocês. O que fizemos nesse tempo foi incrível. Conquistamos muitas coisas, e o bando ainda vai mais longe. Isso era algo que eu queria ver com meus próprios olhos desde o começo, e agora eu finalmente vejo que sim. O bando vai escalar cada vez mais." Casca olhava, lembrando do que Gantz havia dito, que aquela guerra contra os mais fortes de Tudor seria a última dele com os falcões. Ela perguntava se ele falava sério, mas Gantz permanecia em silêncio. Lá dentro, o rei e a rainha chegavam à festa. Gantz comentava que o chefão havia chegado, mas dizia que preferia ficar do lado de fora. Não queria ouvir discursos. Casca dizia que precisava voltar para junto do bando, e quando se afastava, Griffith a chamava. Ela olhava para ele e o comandante dizia: "Esquece, não era nada." Casca ficava pensativa e partia. Enquanto isso, Gantz a observava, refletindo. A Casca e ninguém do bando foi avisado sobre o que vai acontecer nessa noite. Ele lembrava de Griffith e pensava: "Você não tá sendo cruel demais, Griffith." A cena mudava para o rei fazendo um discurso. Ele falava sobre o acordo de cessar-fogo. A paz finalmente havia chegado, depois de tanto tempo. Enquanto discursava, a rainha observava tudo com postura, e a princesa procurava por seu amado, que estava no meio da multidão com seu bando, ouvindo o discurso. Casca se juntava a eles, e o rei continuava: "Essa trégua se deve às conquistas recentes do bando do Falcão. Então, depois de amanhã, durante a cerimônia de condecoração pelos triunfos da guerra, eu condecorarei Griffith e o bando do Falcão com o título mais alto que um exército de Midland pode receber, o título de Brancos. A partir desse dia, serão conhecidos assim: General da Fênix Branca Griffith e a Ordem da Fênix Branca. Todos os membros do bando, sem exceções, receberão o título de cavaleiros e se tornarão parte da nobreza." As pessoas comemoravam. Casca ficava sem palavras. Corcus mal podia acreditar que aquilo finalmente iria acontecer, mas Griffith não esboçava qualquer reação. Até que, de repente, ele olhava para o lado e via Gantz sorrindo para ele do lado de fora, feliz com a conquista de seu amigo. A expressão antes neutra de Griffith se desfazia e ele sorria de volta para Gantz. Entretanto, de longe, a rainha mal conseguia conter sua expressão. Naquela noite, o Falcão iria morrer. A cena ia para 3 homens. Um deles era o ministro Foss. Os outros comentavam que já estava na hora, mas desconfiavam. Algo parecia estranho com Foss. O ministro respondia que não era nada, mas continuava olhando para Griffith, visivelmente preocupado. Os garçons chegavam com as bebidas para a celebração. Um deles derramava veneno na taça de Griffith e a entregava. O Falcão agradecia e pegava a taça. Os olhares dos conspiradores se voltavam para ele. O rei chamava todos para o brinde. Pelo futuro de Midland, todos comemoravam. Griffith levava a taça à boca. De repente, ela caía no chão. Em seguida, Griffith também caía, desmaiado. Por alguns segundos, todos ficaram em choque. Então, correram para ajudá-lo. O rei e a princesa demonstravam preocupação. Já a rainha sorria discretamente. Alguns generais que gostavam de Griffith gritavam para que o salão fosse fechado imediatamente. Ninguém poderia sair. O ministro Foss suava frio. Casca tentava reanimar seu líder a qualquer custo. A cena mudava para o lado de fora. Era onde Gantz deveria estar. Mas não. Em seguida, víamos um homem passando por onde Gantz havia passado anteriormente. Era o mesmo que despejara o veneno na taça de Griffith. Ele dizia: "Ah, esse trabalho foi moleza. Nunca imaginei que ganharia tanto dinheiro. Afinal, sou só um camponês." Mas então, ele via alguém se aproximando. Era Gantz, disfarçado. O comandante atacava num instante. A cabeça rolava. O camponês que sonhava em ficar rico morria sem entender o que aconteceu. Seu cavalo fugia, e Gantz ajeitava o chapéu. A cena mudava novamente. Agora, em um edifício momentos após o ocorrido. Lá, os conspiradores celebravam. A rainha agradecia ao ministro Foss pelo excelente trabalho, mas ele ainda parecia ansioso. Suava, inquieto. A rainha perguntou se havia algum problema. Ele respondeu: "Não, não é nada." A reunião continuava naquela noite. Até que, em certo momento, Foss saiu de fininho. Ele fechava a porta com o rosto tomado de preocupação. Lá dentro, os nobres comentavam: "Agora, pelo menos,
O nosso exército vai recuperar seu status. Imagine, um bando de camponeses se tornando a Ordem da Fênix Branca? Isso seria ridículo. A rainha dizia que eles se tornariam uma piada para os outros países. Ela respirava fundo e pensava, agora eu finalmente posso descansar em paz. De repente, olhou para o lado e viu uma fumaça saindo. Em instantes, tudo começou a se intensificar. Muita fumaça invadia o lugar. Eles correram até a porta, mas ela estava trancada. Em desespero, começaram a jogar objetos contra ela, mas nada adiantava. A porta não se abria. O fogo começou a se alastrar, e os nobres que estavam próximos foram tomados pelas chamas, sendo queimados vivos. A rainha assistia aquilo sem entender o que estava acontecendo. Correu até a janela, mas o lugar era alto demais. Pular significaria a morte. Em pânico, olhou para baixo e levou um susto. Lá embaixo, parado e a encarando, estava ele, Griffith, o falcão. Naquela noite, a rainha aprenderia sua última lição de vida. Não se mexe com o falcão. Ela gritou. Como isso é possível? Os médicos disseram que Griffith tinha morrido. Do chão, ele respondeu calmamente. Naquela hora realmente parecia que eu estava morto, e esse era o meu plano. Mas o que eu bebi não era o seu veneno. Era uma mistura secreta que me fez parecer morto temporariamente. Se eu tivesse tomado uma dose mais forte, talvez tivesse morrido mesmo, mas decidi correr o risco. Dessa forma, pude pegar todos vocês de uma só vez. Os nobres que ainda estavam vivos começaram a gritar por ajuda. Foi tudo plano da rainha. Nós não sabíamos de nada, mas Griffith nem os olhava. Apenas declarou: isso aqui é guerra. E numa guerra, não existem espectadores no campo de batalha. As chamas aumentavam, consumindo tudo. A rainha, agora tomada pela ira, saiu gritando em meio ao fogo. Você vai me matar. Um simples camponês ousaria queimar a rainha de Midland. Isso é imperdoável. Eu não permitirei. Lá embaixo, como um verdadeiro falcão, Griffith respondeu: a morte no campo de batalha não distingue realeza, nobreza ou camponeses. Aqueles que são derrotados, morrem. Simples assim. O teto começou a desabar. A rainha foi atingida. O castelo era tomado pelo fogo, e Griffith partia. Ele descia calmamente as escadas e dizia: já acabou. Em seguida, vemos o ministro Foz tremendo. Griffith o encara e pergunta: por que está tremendo? Está com medo por ter traído seus companheiros? Ou está com medo porque ajudou a matar a rainha? Foz responde, confuso: na verdade, estou tentando entender como você sabia dos nossos planos. Griffith responde: eu não sabia dos seus planos. Eu apenas percebi que você, Sr. Foz, eventualmente se tornaria meu inimigo. Desde o dia em que saí para a batalha, sei que você viu meus olhos, e ali ficou claro que não toleraria a minha existência. Ele continuava, com os olhos penetrantes como os de um predador. Naquele dia, seus olhos estavam cheios de medo. As pessoas não ignoram quando veem alguém que as faz sentir medo. Elas fazem uma de duas coisas: ou se submetem, ou tentam eliminar esse medo. Eu sabia que algumas raposas antigas não gostavam de mim, mas não sabia quem. Tinha certeza que você se juntaria a elas. Só não imaginei que Sua Majestade e a rainha também fizessem parte disso. Foz pensava: então foi tudo por causa daquele momento? Que droga! Não estou tremendo por ter traído meus companheiros, nem por ter ajudado a matar a rainha. Estou tremendo porque esse homem é aterrorizante. Ele caiu de joelhos. Griffith pegou a carta que Foz havia mandado todos assinarem na reunião, rasgou-a e, sorrindo, disse: vamos deixar o rancor de lado. Afinal, quero manter uma boa relação com o senhor. Ele se afastou, dizendo: eu vou devolver o que prometi. A cena muda para algumas ruínas afastadas do castelo. A filha do ministro Foz é libertada. O ministro corre até ela e a abraça. Griffith vai até os sequestradores que trabalharam para ele, paga pelo serviço, e os homens agradecem antes de partirem. Griffith observa tudo, e caminha sozinho pela noite sombria de Midland. Os bandidos comemoram, até que chegam num caminho estreito. Lá, veem a silhueta de um homem. Puxam suas armas. Era Gantes. Ele desembainha sua espada, e a cena corta para momentos depois. Todos os bandidos estavam mortos. Gantes, imponente, permanecia em pé entre os corpos. Meia dúzia de criminosos não era nada para ele. Alguém se aproxima. Era Griffith. O comandante se ajoelha perto dos corpos e diz: eles desperdiçaram suas vidas por dinheiro. Pelo menos essa quantia é maior do que o salário de um soldado. Gantes pega o dinheiro, mas Griffith diz: deixe esse dinheiro aí. Esse dinheiro é deles. Eles fizeram o trabalho, ganharam um salário digno. Então, deixe o dinheiro com eles. Gantes joga o ouro de volta nos corpos, pensando no desperdício. Será que os mortos precisam de dinheiro? Logo, eles veem o ministro Foz e sua filha sobre uma ponte. Gantes pergunta: será que é seguro deixar esse ministro careca vivo? Griffith responde: sim, ele aprendeu a lição. E se algo acontecer, nós resolveremos. Eles olham para o edifício em chamas. Griffith comenta: hoje à noite, o castelo vai estar uma bagunça por causa da morte da rainha. Gantes ri e diz: é verdade, mas ninguém vai sequer cogitar dizer o seu nome. Afinal, quem acreditaria que alguém
alguém que quase morreu, matou a rainha. Griffith o encara e pergunta: você me acha cruel? Esses métodos, usar você para fazer a parte perigosa sem sujar minhas mãos. Você acha que sou uma pessoa ruim? Gantz pensa um pouco, sorri e responde: deixa de ser bobo. Você acha que alguém que matou 100 pessoas numa noite vai ligar para mais alguns mortos no currículo? Essa estrada vai te levar a realizar seus sonhos, certo? Griffith sorri. Gantz lhe dá um tapa nas costas e diz: vamos voltar, porque mortos, como você deveria estar, não deviam estar passeando por aí. Eles riem. Temos que acalmar a Casca e os outros. Enquanto caminham, Gantz comenta com seu amigo: você não viu a Casca essa noite, né? Cara, ela estava linda de vestido. Sério, tô falando. Estava maravilhosa. Naquela noite, o fogo consumiu mais do que um castelo. Consumiu mentiras, destruiu máscaras e revelou a verdadeira face do poder. A rainha de Midland caiu sem glória, e o homem que todos julgavam morto andou pelas ruínas, sorrindo diante do caos. Griffith não é um herói, não é um vilão. Ele é um falcão. E no campo de batalha da ambição, só os que voam alto sobrevivem. E lembre-se, mexer com o falcão é pedir para cair do céu.